Olá galerinha, tudo bom? Bom, vim aqui para resolver a parte de matemática do concurso público de Caieiras para professor de educação básica aí aplicada pela banca RBO, certo? Bom, são 5 questões, vamos começar aí. Primeira diz: Mariana recebeu R$150 mil de herança e aplicou esse dinheiro a juros simples de 8% ao mês. Dessa forma, ao final de 5 anos, resgatou. Bom, nesse exercício, o que ele está querendo saber? O valor final resgatado por Mariana, certo? Ele pede o final. Então, ele quer o montante. Temos duas formas de fazer. Você achar os juros e somar com 150 mil, ou achar o montante final já de uma vez. Eu acredito aí que achar os juros primeiro e depois somar com 150 mil fica mais simples de entender. Então vamos lá. Como que eu acho esses juros que vai vir da aplicação? É o J-CIT, que muitas pessoas dizem. Em algumas literaturas, em vez do T, aparece o N. Mas o que significa cada coisa? O J é os juros, o C é o capital, ou seja, aquele valor investido. O valor investido foi de R$150 mil. Então tá aí 150 mil. Aí temos o I. O I é a taxa. 8% ao mês. Então, ó, 8%. Porcento significa que eu tenho que dividir por 100. O nome já diz. Então, por isso que eu vou colocar aqui 8 dividido por 100. E por último, o tempo. O tempo é 5 anos. Só que tomem muito cuidado com isso. São exercícios típicos de juros, tá ok? Aqui é colocado em anos, enquanto aqui estava sendo colocado em meses, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transferir esses 5 anos para meses. Como cada ano tem 12 meses, 5 anos terão 60 meses, tá ok? Então, 5 vezes 12 corresponde a 60 meses, tá aí. Por isso que no lugar do tempo vai vir 60, tá certo? Bom, continuando aqui. 150 mil vezes 8 vezes 60 dividido por 100. Primeira coisa que eu vou fazer é cancelar aqui, ó. Temos 2 zeros dividindo, enquanto nós temos aqui 2 zeros multiplicando, já para se tornar bem mais simples, ok? Ficando 1.500 vezes 8, o que dá já 12 mil, tá certo? Então, 12 mil vezes 60. E aí nós temos que os juros vai ficar, temos 1, 2, 3, 4 zeros, e ainda vai ficar 12 vezes 6. 12 vezes 6 é 72, com mais 4 zeros. Então aí, 720 mil. Esse 720 mil é o que ela vai arrecadar de juros, tá certo? Só que nem a gente já tinha comentado, o probleminha perguntava no final. Então, vou ter que pegar esses 720 mil e somar com 150 mil, que foi o que ela aplicou. Então, 150 mil mais os 720, tá certo? Então, tudo isso vai dar. Todas essas partes aqui tem zero, nós temos 4 zeros aqui. 5 mais 2 dá 7 e 1 mais 7 dá 8. Portanto, ela vai resgatar 870 mil no final de 5 anos. Portanto, alternativa a letra D, certo? Bom, esse foi o primeiro exercício, vamos aí para o segundo, que diz o seguinte: considere a proposição composta a seguir que possui P, que possui o conectivo OU. Certo? Está até aqui o conectivo OU. Algas são plantas ou não fazem fotossíntese. Dessa forma, de acordo com o raciocínio lógico-matemático, assinale a alternativa com a negação da proposição supracitada, ou seja, citada acima. Então, eu tenho que fazer algo que negue esta proposição composta. Como que a gente nega uma proposição composta com o OU? Então, a negação do OU, vamos supor que aqui seja P e aqui seja Q, certo? Algas são plantas e algas não fazem fotossíntese, são duas proposições, por isso compostas.
E a negação do conectivo ou é dada por negação de P, o conectivo e a negação de Q. É dessa forma. Então, quem que é o P? O P são algas, são plantas. Se eu negar isso, vai ficar algas, não são plantas. E a negação de Q. Quem quer o Q? Não fazem fotossíntese. Se eu negar isso, como que fica? Se eu negar não fazem fotossíntese, iria ficar não fazem fotossíntese. E o não se torna o sim no nosso raciocínio lógico. Portanto, ficaria algas não são plantas e fazem fotossíntese, tá certo? Novamente, esse não com este não fica uma afirmação, tá ok? Então, algas não são plantas e fazem fotossíntese, portanto, alternativa letra B, ok? Esse foi nosso segundo exercício, vamos aí para o terceiro, que diz o seguinte: em uma fábrica, 12 funcionários encaixotam 360 produtos a cada 30 minutos. Dessa forma, o número de produtos encaixotados por 30 funcionários em apenas 10 minutos é de... E aí está as alternativas. Então, do que se trata esse problema? Se trata de uma regra de 3 composta. Por quê? Primeiro, a regra de 3, porque ele te dá uma situação, dá o pontinho final e daí pergunta em uma outra situação. Falando nisso, é uma regra de 3. E composta por causa que nós temos aí 3 partes falando dela, 3 grandezas, tá ok? Que são funcionários, produtos e minutos. Então, eu vou colocar aqui, ó, funcionários, que eu vou colocar só o func aqui para indicar, só o func aqui para indicar os funcionários, produtos, que eu vou colocar o prod, e minutos, que eu vou colocar o min aqui para indicar. Na primeira situação nós temos 12 funcionários, 360 produtos e 30 minutos. Na segunda situação, dessa forma, o número de produtos. Então, quer dizer que ele quer saber o número de produtos, vai ser o X. Por 30 funcionários, está aqui. Em apenas 10 minutos. Então, é o tempo, está aqui, ó, 10 minutos, certo? E como que eu faço isso? Eu costumo colocar flechinhas para se tornar mais fácil para a gente saber o que é diretamente e o que é inversamente proporcional. Começando pelos produtos. Por que pelos produtos? Porque é onde está o X. Eu sempre inicio onde está o X. E aí eu coloco uma flechinha para cima, tá ok? Coloquei uma flechinha para cima. E aí eu vou fazer a pergunta das nossas grandezas em relação aos produtos, porque é onde já está o X. E a pergunta é o seguinte: quanto mais produtos, já que eu coloquei flechinha para cima, então quanto mais produtos eu vou precisar de mais funcionários ou menos funcionários? Claramente, se eu quero fabricar mais, eu vou precisar de mais pessoas trabalhando. E como minha resposta é mais, flechinha para cima. Agora a pergunta vai ser em relação ao tempo. Quanto mais produtos eu tiver, eu preciso trabalhar mais ou menos tempo? Claramente eu preciso trabalhar mais, tá certo? Tenho mais coisas para fazer, preciso de mais tempo para realizá-las. E aí, o X que está na base da nossa flechinha, tá vendo? Está aqui na base, ele multiplica os outros valores que estão na ponta. Então, no caso de funcionários, quem está na ponta? O 12 ou o 30? Se a ponta é aqui, seria o 12. E aqui em minutos, a ponta da flechinha está aqui, portanto é o 30. Então, minha multiplicação vai ficar como? Vai multiplicar todos esses valores que eu destaquei. O 12 no caso dos funcionários, o X no caso dos produtos e o 30 no caso do tempo, tá certo? E isso vai ter que ser igual a todos os outros valores, que está aqui, ó. O 30 dos funcionários, tá certo? Os 360 dos produtos e o 10 dos minutos, tá bom? Então, tá aqui.
De uma forma mais simples, se você quiser multiplicar todos esses valores e depois dividir pela multiplicação desses, tudo bem, dá certo. Mas eu costumo fazer simplificação antes, que te faz ganhar muito tempo. Notem só, tenho 30 de um lado da igualdade e 30 do outro lado. Eu vou cortar, certo? Tá aí. Aí, ó, o 12 também é um múltiplo. 12 vezes 3 daria os 36, tá certo? Então, eu vou simplificar 12 com 36. E é 12 vezes 3 que dá 36. Portanto, 3, mas como eu tinha um zero que era 360, então é 30, tá ok? Como que restou agora? Deste lado só restou x. E do lado de cá só restou 30 vezes 10. E 30 vezes 10 é 300, tá certo? Então, vamos ter aí 300 produtos, que era o que ele me pedia. Portanto, alternativa a letra D, certo? Vamos aí para o quarto exercício. Vamos ver o que ele fala. Uma piscina de 15 metros de comprimento por 8 metros de largura e 1,5 metro de profundidade está 80% cheia. Assim, faltam para enchê-la completamente, e aí está tantos metros cúbicos de água, tá certo? Bom, temos duas formas de fazer o exercício, mas as contas seriam as mesmas. Como assim? Primeiro você acha o volume total da piscina, e aí você coloca, se está 80% cheia, falta 20%, e calcula esses 20%. Ou se não, calcula primeiro os 20% da altura, já que é o que falta para terminar de encher, e daí faz o volume restante. Tanto faz esses dois jeitos. Eu vou realizar pelo primeiro. O que vou fazer então? Achar o volume total da piscina primeiro. Vou achar aí o volume total. E depois o volume faltante, que é o que ele me pergunta, é 20% deste valor aqui, que é o volume total, correto? Então, vamos lá. Vou primeiro aqui achar o volume total. Como que eu acho o volume total? Simplesmente a multiplicação das três dimensões, por se tratar de um paralelepípedo, ok? Então, piscina, vou fazer 15 de comprimento, 8 de largura, 1,5 de profundidade, ou altura, né? Tanto faz. Então, nós temos aí, vou colocar aqui, 15 metros de comprimento, vezes 8 metros de largura, vezes 1,5 metro de profundidade, certo? Multiplicando tudo isso, vamos ficar com, vamos lá, 15 vezes 8 seria 80, mais 40, que dá 120. Então, temos 120 vezes 1,5. Tá aí. 120 vezes 1,5, quanto que dá isso? Posso cortar esse zero com essa vírgula, só para eu poder fazer de cabeça aí. E 12 vezes 5 vai dar 180. Portanto, vamos ter aí um volume total de 180 metros cúbicos. Só que como ainda não é o que ele perguntava, vou ter que fazer 20% deste valor. Então, vamos ficar com o volume faltante, por isso F, é igual a 20%. 20% é 20 dividido por 100, tá certo? Por isso estou colocando aqui. Vezes o volume total. O volume total é de 180. Então, vou produzir ele aqui, ó, 180, tá certo? Quanto que fica isso, então? Vou fazer uma simplificação só para ficar mais fácil aí da gente visualizar. Olha só, um zero em cima, um zero embaixo. Um zero em cima, um zero embaixo. Cortei, tá ok? Então, ficou somente 2 vezes 18. E 2 vezes 18 é igual a 36 metros cúbicos, tá ok? Portanto, alternativa a letra B. Tá bom? Então, esse é o nosso quarto exercício. Vamos para o quinto.
Uma colheitadeira está realizando a colheita de certa área agrícola e após 6 horas de trabalho ainda faltam colher 100.000 hectares. Considere que as horas trabalhadas são inversamente proporcionais à área restante não colhida. Dessa forma, após outras 6 horas de trabalho nesta área, ainda restará realizar a colheita em... Então vamos lá, ele já me falou que as horas de trabalho é inversamente a parte que falta colher, ok? Então eu estou trabalhando com uma regrinha de 3, inversamente proporcional, que são as horas e o que falta colher. Tá? Eu só vou colocar o CO aqui, bom? Mas é o que falta colher. Na primeira parte, quando ele já tinha realizado 6 horas de trabalho, faltavam colher 100.000 hectares. Só vou colocar 100 aqui porque tudo está em 1.000, tá ok? E depois após realizar outras 6 horas de trabalho. Então ele já tinha trabalhado 6. Com mais 6 que ele trabalhou, ele vai ter trabalhado 12 horas, concordam? A colheitadeira já tinha trabalhado 6 e depois ele pergunta após outras 6 horas. Então totaliza 12 horas de trabalho, tá certo? E aí nós vamos fazer algo inversamente proporcional. Por isso eu estou colocando uma flechinha para baixo e uma flechinha para cima, para a gente seguir o mesmo raciocínio. Colocando o seguinte, o x que está na base vai ter que multiplicar quem está na ponta da flechinha. E quem está na ponta aqui é o 12. Portanto, vamos ficar com... Multiplica esses dois termos que eu destaquei, no caso é o 12 e o x, então 12x é igual aos dois valores que sobraram, no caso, os 6 das horas e os 100.000 hectares, certo? Então tá aí. Bom, vou simplificar para tornar mais simples a minha conta. O 12 é o dobro do 6, então eu corto o 6 e o 12 fica simplesmente 2. Então ficou 2x igual a 100. 2x igual a 100. Como o 2 está multiplicando o nosso x, ele vai passar dividindo. Então vai ficar 100 dividido por 2. E 100 dividido por 2 vale 50, tá certo? Então como a gente está trabalhando na faixa de 1.000, aqui era 100.000, então aqui vai dar 50.000 hectares. Então, depois de 6 horas, vai restar ainda ela colher 50.000 hectares. Portanto, a alternativa, a letra A, certo? Bom, esses daí foram os 5 exercícios que nós temos, tá? Do concurso público de Caieiras, aplicado agora dia 27 de outubro de 2019. Espero que vocês tenham curtido, deixem seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder mais nenhuma resolução de exercício, tá certo? Muito obrigado e bons estudos!